pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a reavaliação da minha carteira. Já tem 3 meses que eu fiz a última vez, foi dia 3 de março, na verdade, vai fazer 3 meses aí na semana que vem. Mas eu já estou antecipando um pouquinho aqui e vou realocar alguns ativos, vou escolher algumas empresas para tirar e outras para colocar e vou também rebalancear as minhas empresas, então a minha carteira. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal, que sempre está tendo vídeo desse tipo aqui para você. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda bastante aqui ao YouTube, reconhecer o conteúdo e indicar para mais pessoas. E não deixe de compartilhar com seus amigos também que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, antes de eu começar a fazer aqui a realocação, de escolher alguns ativos, vale a pena explicar para vocês aqui um pouco do que eu levo em consideração e por que eu faço esse tipo de realocação. No ano passado, eu desenvolvi uma metodologia em que eu consegui fazer uns testes, desenvolver um programa, na verdade, e que eu consegui fazer uns testes de carteira no passado. Então, eu simulei algumas carteiras no passado, utilizando alguns indicadores fundamentalistas, criei alguns critérios ali e eu pude perceber que as carteiras, quando eu criava um ranking das empresas e utilizava aquelas melhores empresas colocadas no ranking, as carteiras com aquelas empresas se davam melhor do que as piores colocadas no ranking. Então, aquilo me fez ter confiança em estar sempre alocando ativos que estão melhores posicionados naquele ranking. Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês agora aqui a minha carteira e vocês vão ver o porquê de eu estar rebalanceando no dia de hoje. Bom, essa é a minha carteira atual, eu tenho essas empresas aqui. Para quem já fez o curso vai saber, eu divido em 2 tipos de empresas, eu separo primeiro aqui em 2 categorias, que é empresas financeiras e empresas não financeiras. E isso tem uma razão de ser por conta de alguns indicadores, né? As empresas financeiras nem sempre divulgam alguns indicadores que as outras empresas divulgam, então eu separei para poder comparar indicadores, né, que todas elas divulgam. Por exemplo, aqui no ranking das empresas em geral, né, todas elas divulgam esses indicadores aqui. Já no caso das empresas financeiras, todas elas divulgam esses 4 indicadores, mas nem todas divulgam os outros indicadores, por isso que eu separo. Então, eu faço 2 tipos de avaliação, gero 2 rankings, né? Usando esse ranking aqui das empresas em geral, que já está atualizada para o dia de hoje, né? Essas empresas, essas aqui são as melhores colocadas, em teoria são as empresas que eu deveria ter na minha carteira no dia de hoje. E eu preciso explicar para vocês que eu tenho mais alguns filtros além desse, né? O ranking é só o primeiro filtro, o mais importante. Mas agora eu começo a filtrar liquidez, eu começo a filtrar empresas por valor de mercado, né? Eu não quero só empresas muito pequenas, nem muito pouco líquidas. Eu também filtro aqui por setores, né? Eu vejo a concentração da minha carteira, não quero concentrar muito em um setor específico, enfim. Esse ranqueamento é a primeira etapa e tem mais algumas etapas que eu sigo. E eu vou fazer um pouquinho dessas 2 etapas, dessas outras etapas aqui, para dar uma noção para vocês. E vocês vão ver quais são as 2 empresas que eu vou escolher para colocar na minha carteira a partir da data de hoje. Eu ordenei aqui as minhas empresas, as empresas da minha carteira, né, pela posição no ranking, e eu percebo aqui, olha, se eu tenho 10 empresas não financeiras, eu estou vendo que 4 delas estão fora das melhores posições lá do ranking. Então, são elas que são as candidatas a sair da minha carteira e eu trocar por outras 4 empresas que estejam dentro das 10 melhores posições do ranking, né? Claro que tem aqueles outros filtros que eu falei com você que eu vou fazer também. E depois eu vou fazer da parte financeira, eu vou pegar as empresas financeiras e avaliar também, baseado no ranking das empresas financeiras, que é um ranking diferente, separado, mas a ideia é a mesma. Agora então eu venho aqui no ranking, eu percebo que a primeira empresa bem colocada que eu não tenho na minha carteira é a RSul. Então eu vou fazer uma verificação aqui no site do Fundamentos. Eu gosto de olhar no site do Fundamentos porque ele compila de uma forma que eu acostumei, por isso que eu uso ele. Mas a gente pode fazer em qualquer outro site que forneça essas informações, tá? Eu venho aqui e vejo alguns indicadores aqui, se me agradam, né? Eu gosto muito de olhar essa dívida, por exemplo, sobre patrimônio, não gosto que ela esteja muito alta, no caso aqui é a dívida líquida negativa, isso é ótimo. A empresa deve 9 milhões, mas ela tem disponibilidade aqui 47 milhões, isso é muito tranquilo. Então, uma empresa que está com alguns números legais, ela tem aqui o ativo crescente, patrimônio crescente, né? Teve alguma dificuldade no passado e se reestruturou, isso é uma coisa muito boa, na minha opinião, eu gosto desse tipo de empresa. Vejo que a receita dela vem crescendo,
o EBIT também, o lucro também, então tá uma empresa muito legal de se ter. Porém, tem um detalhe nessa empresa que me faz não querer ter, e é um dos filtros, por isso que eu até peguei ela para mostrar esse filtro aqui para vocês. Pessoal, voltei até a tela para mim aqui para dar um recado muito importante. Nada do que eu disser aqui, pessoal, se reflete uma recomendação de investimento, ok? Eu estou mudando a minha carteira, comprando empresas que eu conheço, sei dos riscos que elas representam, sei do risco que ela representa na minha carteira, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Não entendam como recomendação para vocês, tá? Quando eu mostro o ranking ali para vocês, são as melhores empresas, na minha opinião, e lembrando que ainda tem alguns filtros para fazer, talvez na hora de comprar mesmo, né? Eu até exclua alguma delas. Mas o mais importante de tudo é vocês entenderem que não é uma recomendação, eu não tenho nem autorização para fazer isso, ok? Então vamos voltar para o vídeo. Vim aqui agora para a tela do... Vou entrar no meu home broker aqui, olha. Que aqui a gente vai ver e eu vou trazer para você o porquê, né? Vou mostrar para você porquê que eu não vou comprar a RSul. Quando eu jogo aqui, ó, RSul 4 fracionário, né? Que é o caso que eu compraria agora, eu vejo que se eu quisesse comprar essa empresa agora, eu teria que pagar R$ 67,25, R$ 67,25, né? Contra, se eu fosse vendê-la agora, eu teria que vender por R$ 64,50. Está dando quase R$ 3,00 aqui, R$ 2,75. Olha, R$ 2,75 dividido por R$ 64,50, por exemplo, só para a gente fazer para ter uma noção, nós estamos falando que eu teria que abrir mão de 4,2% se eu precisasse vender essa empresa por algum motivo. Então, é um tipo de empresa que tem muito pouca liquidez, para resumir, então eu não quero ela na minha carteira. Eu até aceito algumas empresas assim. Eu tenho já a empresa pouco líquida na minha carteira, então mais um motivo para eu não colocar mais uma, tá? Então, esse aqui é o primeiro filtro que eu faço. A primeira empresa que era candidata a entrar na minha carteira, ela não vai entrar. Aí eu filtro ela aqui, olha, jogo aqui do lado, aqui tem algumas empresas que eu faço um filtro forçado aqui, não é nenhum tipo de regra, receita para vocês, tá? Não é para vocês seguirem isso aqui, é coisa que é pessoal, é minha. Por exemplo, Petrobras está aqui nesse meio, mas por conta de alguns motivos que eu escolhi, né, de perfil, enfim. Vamos voltar então aqui agora para as empresas candidatas, né? A próxima candidata é essa DEXP. Eu trago aqui no Fundamentos, faço também mais o próximo passo, né, lá da metodologia seria eu vir aqui, dar uma geral aqui nesses gráficos, nesses números e decidir se daqui eu decido, né, se passa nesse filtro ou não, né? Eu gostei dessa empresa aqui, vamos ver se a liquidez dela é um pouco melhor, pelo menos, do que a RSul, olha. Tá dando aqui 18 centavos, né, 18 centavos dividindo pelo valor de compra aqui, só para a gente ter uma base. Nós estamos falando de abrir mão de 1,8% se precisar vender numa urgência, né? É menos do que a RSul, dá para a gente pensar. Eu vou até aceitar essa aqui. Está longe de ser o ideal, tá? Mas eu vou aceitar. Isso é uma coisa pessoal. Eu ensino lá para o pessoal do curso que tem essas peculiaridades, né? Algumas que eu vou querer comprar, nem todo mundo, não vai ser unânime para todo mundo. Eu, particularmente, vou tentar comprar essa aqui num valor aqui próximo desse 9,91, vou colocar aqui 9,93, mais ou menos, vamos ver se vai sair. Então, essa empresa passou e, da mesma forma, eu vou fazendo um filtro aqui com as outras empresas, né? A Posi, por exemplo, eu não gosto dessa dívida dela, 1,1 do patrimônio. Então, é uma coisa minha. Quer dizer que ela é uma empresa ruim? Não, eu não estou falando mal dessa empresa. Só que ela tem um indicador aqui, olha, que está fora dos meus filtros. Então, eu descarto essa empresa, né? Eu trago, eu jogo ela aqui embaixo, faço ali aquele mesmo filtro que eu falei com vocês que eu fiz na outra, e agora não vai mais aparecer na ordenação, na hora de ordenar aqui as empresas. A SUSB 3, né? É outra empresa que tem uma dívida sobre patrimônio muito alta, tá vendo? Então, eu prefiro não ter essa empresa na minha carteira. Lembrando que a gente nunca vai saber se essa empresa ou aquela vai subir primeiro ou vai subir mais. Não tem como saber isso, ninguém sabe disso. Então, o que a gente consegue buscar é o seguinte: qual empresa te deixa mais confortável de ter na sua carteira agora? Então, essa resposta, na hora que eu busco essa resposta para mim, são empresas que não têm dívida sobre patrimônio muito alto. Por isso que eu não tenho essas empresas. Então, eu vou filtrar a Suzano, não quero ela. E a próxima empresa que eu vou avaliar vai ser a CGRA. Essa CGRA pode ser que ela
atenda aqui os critérios. Já analisei, eu já tinha analisado antes, nesses números aqui estão ok para mim, a dívida está tranquila. Quando a gente pega aqui, olha, os ativos, patrimônio crescentes, uma coisa legal desse ranking, desse método, é que ele traz, né, aquelas primeiras colocadas, geralmente elas vêm com gráficos nesse formato aqui, né, de receita crescente, lucro crescente ou estável no alto, né? A gente já consegue fazer um belo filtro aqui naquele ranking. Então, uma das vantagens dessa metodologia. Essa empresa aqui me agrada, eu já estudei sobre, tem um passo que a gente vai buscar sobre a empresa, o que é que ela faz, quais são os negócios da empresa, isso eu ensino fazer lá no curso, né? Não vou fazer aqui para não ficar muito longo, mas eu já busquei, já aprovei essa empresa para minha carteira. Falta essa parte que eu realmente não fiz, vou fazer agora, que é da liquidez, CGRA 3F. Vamos ver como é que é essa liquidez dela. Ela está 53 centavos de diferença, 29,02. Nós estamos falando aí de 1,8% de diferença também, igual aquela outra anterior. Eu vou aceitar isso aqui, eu vou colocar essas duas empresas na carteira. Voltando aqui, frisando, né? Nenhuma dessas empresas é recomendação de compra, nem essas outras que estão na frente aqui do ranking são recomendação de compra. Existem riscos envolvidos, eu sei desses riscos. Estou tranquilo com eles. Existe todo um gerenciamento na hora de escolher. Não é simplesmente estar aqui na frente do ranking, tem um gerenciamento que eu ensino a fazer lá no curso. Tem mais coisas envolvidas. É importante que vocês saibam disso, ok? E agora, voltando aqui, vocês vão reparar, olha, que essas duas empresas aqui eu já tenho, as duas próximas da fila eu já tenho, que é a Unip e a Cambi. Então, não vou vender essas duas empresas e eu vou ficar, então, com as 10 primeiras do ranking. Eu vou vender, então, apenas essas duas, que vai ser a Euca e a VUC, ok? Por que eu vou vender? Porque elas estão pior posicionadas no meu ranking e o meu método mostrou, o meu estudo de backtest mostrou que está posicionado nas melhores colocadas no ranking, trouxe resultados melhores ano passado. Bom, está feita a parte então das empresas não financeiras. Nas empresas financeiras, eu estou posicionado em Banco do Brasil, ABCB e Itaúsa. Então, eu estou com a segunda, quarta e a sexta colocada. Em teoria, eu teria que estar com a BASA, como eu quero 3 financeiras na minha carteira, eu deveria estar com a BASA, Banco do Brasil e BGIP. Por que eu não estou com elas e não vou mudar para elas? Elas têm uma liquidez menor do que essas outras que eu já tenho. Então, como eu falei com vocês agora há pouco, eu não vou repetir, para não alongar muito, eu não quero empresas tão pouco líquidas na minha carteira, né? Eu já tenho empresas pouco líquidas lá e já rompeu minha cota disso. Então, eu não vou colocar BASA e BGIP por causa da liquidez. A BRSR eu poderia colocar no lugar da Itaúsa. Seria sim uma coisa válida. Como está só uma posição de diferença e às vezes de um dia para o outro, pessoal, só do fato da empresa subir ou cair, pode fazer elas mudarem de posição. Então não dou tanta importância para uma troca dessa, de uma posição só. Então eu prefiro não trocar. Vou manter a Itaúsa e não vou colocar BRSR, tá? Eu fiz a análise dessas empresas aqui, olhei os gráficos delas, todas elas são realmente empresas boas, gráficos crescentes, tá? Poderia fazer essa troca sim, mas um perfil meu, prefiro não trocar. Antes da gente ir lá para o home broker para fazer as operações, tem mais uma coisa que vale a pena eu falar para vocês. Eu vou falar sobre o rebalanceamento agora. Vocês já viram que eu vou realocar duas empresas, né? Vão sair duas, vão entrar outras duas. Agora, além disso, eu vou rebalancear as outras empresas, né? Então, aqui, olha, eu sei que eu tenho que ter, se são 13 empresas, eu tenho 34 mil para dividir entre elas, eu tenho que ter 2.600 em cada uma, né? Só que tem empresas que estão agora com, por exemplo, olha, posição atual. Tem empresa com R$3.600, empresa que subiu muito, né? Tem empresa que está abaixo da média, 2.200, por exemplo, que é essa aqui, MTSA. Eu vou querer comprar um pouco dessa empresa e vender um pouco dessas que estão fora, para no final das contas elas ficarem todas ali com 2.600 mais ou menos, né? Aqui na planilha eu já tenho até uma fórmulazinha que me ajuda, me mostra qual a quantidade que eu preciso comprar ou vender de cada empresa. Eu vou começar então vendendo a VUC 3, vai ser a primeira aqui da fila. Eu tenho nela, deixa eu ver quantas são aqui embaixo, olha, eu tenho 188, então uma parte vai ser no mercado comum, no mercado cheio, e a outra parte vai ser no fracionário. Eu vou colocar a loja, vou agredir aqui, olha, 15,67, tá fácil, então vou vender 15,67
já executou. E o restante, né, são 88, vai ser no mercado fracionário. Um VULC-F, quantidade 88. Qual que é o preço? Vamos ver aqui como que ela está no fracionário. 15,68, né? Deixa eu ver, mas aí eu não vou conseguir vender tudo, 15,64. Vou deixar aqui o 15,70. Quem sabe pega daqui a pouco aí. Depois eu volto para ver. Sim. De volta aqui agora, então, já feitas as compras e as vendas que eu precisava, já rebalancei minha carteira, todas as empresas estão com 2.600 aproximadamente. Troquei as duas empresas que eu queria, que estavam piores colocadas no ranking, para duas empresas melhores colocadas. E agora segue uma nova carteira, uma nova aba aqui. Eu vou acompanhar o rendimento dessa carteira agora, aos poucos. Espero que tenha dado para entender, seguir aí o raciocínio. Basicamente, eu troquei as empresas piores colocadas do meu ranking pelas melhores e rebalanceei a carteira. E agora estou pronto aí para mais 3 meses, deixando a carteira, o mercado rolar, a carteira aí evoluir, torcendo para que ela venha subir. E se ela vier cair, a gente tem algumas coisas, algumas decisões para tomar aí, algumas melhorias que a gente pode fazer, aproveitando algumas oportunidades se surgirem. Bacana? Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. Deixa aquele joinha aí no vídeo e até o próximo vídeo.